vai te ensinar uma sopa. E essa sopa promete, é claro que combinada com atividade física, te ajudar a perder até 5 quilos em uma semana, com qualidade nutritiva, que é o mais importante. Essa é considerada a sopa dos atletas. Por quê? A verdade é que em 1900 e nada, mais ou menos 60, eu ocupava uma cadeira na universidade de nado sincronizado. Naquela época, logicamente, chegavam, por exemplo, para uma competição, chegavam 12 maiôs, né, para nadar. Chegavam um tamanho só, 36. Então, nós tínhamos competidoras que eram um pouquinho mais gordinhas. Nós tivemos que fazer um esforço máximo para elas perderem 4 a 5 quilos numa semana. Em uma semana. Em uma semana. Mas não poderiam perder nem a força, nem a massa magra, muscular. Elas tinham que ter a força, a capacidade atlética e tudo mais, sem prejudicar isto e comer bem para poder competir. Então, esta sopa foi realmente formada para emagrecer tanto. Mas eu acho que a sopa agora para o Natal é muito bom pegar depois do Natal, porque eu sei que todo mundo vai comer mais, Cláudia. Tem os excessos, né? Mas também pode dar aquela emagrecidinha antes para chegar no Natal um pouco menos cheia de culpas, não é verdade? Então vamos lá ensinar. Primeiro, os ingredientes estão aqui. O que é que você vai precisar? Salsão. Na verdade, nós usamos a carne chamada magra, que seria o músculo, mais ou menos 500 gramas. E aí tem, logicamente, os verdes, salsão, depois eu explico por quê. Batata, cenoura, cebola, tomate. E esta é a parte da sopa que inicia-se para poder fazer destes elementos como se fosse um chá. Você toma chá verde, por exemplo, e você acha que ele tem efeito para você em vários... Agora está muito na moda tomar chá de folha magra, já ouviu falar? Não. Ou folha negra. São duas... É uma folha de uma planta que a gente tem aqui no Brasil, mas ela vem de México. Então, essa sopa, por exemplo, se você combinar com essa folhinha, bom, você está feita. Opa! Essa folha, ela é parecida com aquelas plantas que se usa no Natal, que tem aquela noz vermelhinha. Ah, como se fosse uma lixia? É isso? Não. Não, lixia não. Ela chama ixia. O L ficou lá no depois Japão. Vamos falar dessa folha, porque esse assunto é interessante. Então, daí a gente combina com isso. Tá. Quando você faz, por exemplo, o chá, você tem todos os componentes daquela planta, é por isso que eu falei sobre isso. Porque quando nós fazemos esta sopa, na verdade, se congrega dentro do líquido da sopa, na verdade, é como se fosse um chá feito de todos esses elementos, cada um com suas propriedades. Porque tem bastante propriedade nutritiva. A salsinha, que ninguém dá nada pela salsinha. A salsinha tem uma grande porcentagem de vitamina C. Além disso, ela foi usada no passado, no Egito, por exemplo, para dores estomacais, para também comer para ter bom hálito. Então, a salsinha tem suas propriedades para a sopa. Assim como esta, que é o salsão, que tem fibras, né? Você sabe que os regimes antigamente eram assim, tudo em palitos, tudo era em palito. Então a gente andava com palito de salsão para perder a fome. Bom, a cebola, a vitamina A e outras. E aqui tem beta-caroteno. A cenoura é ótima. Eu já conheço, por exemplo, umas dietas que só comem cenoura, sabe para quê? Para ficar quando se expor no sol, para ficar com uma cor para ficar mais bronzeada, né? E realmente as mãos ficam amarelas. É verdade. Bom, a batata, apesar de ter muito calórica, ela é maravilhosa porque ela tem substâncias minerais, como nós até falamos antes, na própria casca. Então você usa cozinhar ela com casca. E o tomate é licopeno puro e que traz muitas propriedades. E logicamente essa carne é magra, mas não tão magra de que você não deve cuidar do que você vai comer. Então, depois de fazer esta sopa... Então, a gente vai colocar tudo isso numa panela com água, com um pouco de sal, a gosto, e vai deixar ferver por aproximadamente... uns meia hora. Meia hora. Depois de meia hora, vai estar pronto e cozido, como você está vendo aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vai destampar a panela, depois que sair a pressão, e vai retirar da sopa
Conta pra gente. Os tubérculos... Que são batata, beterraba, cebola, tomate, cenoura e o salsão, tá certo? Isto por quê? Estes elementos já deixaram na sopa tudo que o nosso corpo precisa. Não precisamos, por exemplo, a parte de farinhas. Então, nós retiramos os elementos que contêm muita farináceo. Agora, depois de retirar, não acabou ainda. Porque vai sobrar um caldo como este aqui. Agora, vem aqui alguém de pertinho, porque esse caldo, você vai perceber que na superfície ele foi para a geladeira para que você pudesse perceber. Ele tem uma quantidade grande de gordura, faz uma capinha de gordura aqui em cima. Essa gordura a gente vai retirar. Com uma espumadeira, até com colher pode retirar simplesmente. E vai deixar o caldo limpinho. Isso, olha, sem dá para ver aqui. Ó. Você vai tirar toda a parte da gordura. Deixa eu virar um pouquinho para cá o bol, para você captar direitinho aqui, Carlinhos. Você tá vendo, olha, os branquinhos olha como aparece na colher. É a gordura mesmo que você não precisa neste momento. Tirou essa gordura, ficou o caldo limpinho, sem gordura, só que cheio de propriedades nutritivas. O que é que você vai fazer com esse caldo? Você vai colocar numa outra panela, só o caldo, e vamos agregar agora as folhas, as fibras, né? As fibras, as folhas. E a gente deixou a carne. Deixamos a carne dentro também. Porque a carne você deve comer. Quer dizer, imagine, você come a carne como base de uma proteína, né? A gente faz essa sopa e pode ficar, por exemplo, os grandes atletas fazem assim. Faz a sopa uma vez por semana, ela fica durante 4 dias ou 5 dias até uma semana, porque cada vez você muda os elementos. Então você tem lá aquele caldo, um dia você pode colocar o repolho com o agrião, outro dia você pode colocar uma berinjela e você pode ir brincando. Brincar com folhas, mais folhas de que legumes, mas a berinjela, por exemplo, é maravilhosa. Você pode usar abobrinha, abóbora, então, mas sempre utilizando algumas folhas. Porque é só nas folhas que a gente encontra o ferro. Logicamente no feijão também, mas aí o feijão vai engordar. Então nós usamos os elementos que não engordam. Então pode brincar com a couve, não é verdade? Exatamente, claro. E aí você vai fazer ela ou em pedaços, como está aqui. Essa daqui tem repolho, tem o agrião, tem a rúcula. E você pode também fazer batidinha no liquidificador. É melhor, então todo dia você pode comer alguma forma de sopa. Por exemplo, eu vou um dia experimenta e você vai adorar. Tá bem gostosa mesmo, viu? Olha. Aqui já fora já tinha gente assaltando, sabe? Já tinha gente assaltando a minha sopa. Porque é um cheirinho tão bom. Tá um cheirinho bom. Não, e o bom é que é sem culpa, né? E a gente ainda emagrece. Ó. E eu acho que essa forma de se alimentar dá um prazer. Muito boa. Fora o quê? Então, por exemplo, você fez essa delícia, sopa. Gente. Muito bom. Ainda bem. Mas não vai comer tudo, né? Daqui a pouco eu vou, né? Ah, bom. Mas o que, Cláudia, que eu achei interessante é que essa sopa... Então, você pode, por exemplo, colocar a sopa... No dia seguinte, você quebra um ovo dentro, mistura... Então, nesta sopa, você pode usar os ovos como um suporte proteico. Hoje já se sabe que os ovos têm mais proteína do que a própria carne. Então, a sugestão é, por que você não experimenta comer realmente mais ovos? Porque os ovos hoje foram recuperados nas suas propriedades. Então, nós usamos todo dia uma sopa com outro gosto. Um dia você come toda a carne, outro dia não come carne, mas põe um ovo. Outro dia você pode pegar um queijo branco, colocar no fundo, jogar a sopa por cima e ele vai se derreter. Quer dizer, cada receita maravilhosa e dá para emagrecer 4 quilos numa semana. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E aí a ideia é comer a sopa no almoço e no jantar. Isto se você precisa emagrecer 4 quilos na semana. Tá, mas aí também não vale bagunçar nos horários de lanche, né? De repente aí no horário do lanche você vai e cai num bolo de chocolate. Não, é pra fazer tudo direitinho. Então, fazer sempre as refeições a cada 3 horas, almoço e jantar pra emagrecer esses 5 quilos com essa sopa, lembrando sempre de variar. Não pode esquecer que você precisa ter um prato bem equilibrado, substancioso, né? Com carboidrato, proteína, com fibras, tudo direitinho, não é verdade? E vale a pena dizer de que você também pode... Eu acho que emagrecer muito, 4, 5 quilos numa semana, é só para pessoas mais gordinhas. Mas, por exemplo, você perder 2, 3 quilos numa semana, você substitui o jantar por essa sopa. Isto já vai dar uma diferença do peso incrível.
Fora que o que melhora a pele com essa alimentação... Porque ela desintoxica, né? Lógico, ela desintoxica Deixa eu te fazer uma pergunta. E traz elementos interessantes na formação de células, né? Essa é aquela sopa que as pessoas também falam assim, a sopa da USP? É a mesma Mas, na base? verdade, essa sopa da USP, ela vem de 1967, 68. Quando eu comecei realmente a trabalhar lá naquelas natações maravilhosas. Ai, coisa boa, tempo bom, viu? Faz muito tempo. Olha, eu queria te agradecer muito, porque eu sei que vai ser de muita ajuda para quem está assistindo em casa, mas eu quero te convidar para voltar outras vezes, para a gente mostrar um pouco mais do que é ter qualidade de vida, porque a gente tem muita coisa boa para aprender contigo, viu? Na verdade, agora eu estou com um curso numa faculdade chamada FACES, onde eu formo pessoas, gestores de spas e clínicas. Porque é uma área que ainda não tem funcionários, não tem profissionais. Porque um profissional que vai se formar para gerir, né, um spa, ele precisa conhecer tudo isso. Tem que saber o que comer, como andar, é tanta matéria, né? E isso pode se saber também na IDEPES, que é o que organizou esse curso. Tá, e eu tenho aqui o site para você, olha, é o www.idepes.com.br, idepes.com.br, e o telefone é o 0 operadora 11 50 31 49 52, ou 0 operadora 11 3869 0087. Você que gosta de qualidade de vida, aproveita essa onda, vem fazer esse curso, você vai estar simplesmente com a mestre das mestres. Ela é maravilhosa. Obrigada. Foi um prazer recebê-la.